a Suprema Corte, né? Me desculpe com todo o respeito que eu tenho que ter a Suprema Corte, mas a Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Mas a pergunta que tenho para você agora, em 2026, ok, até agora, a grande diferença entre a situação no Brasil que você está e a situação em que o Trump estava. Nos Estados Unidos, eles tinham a capacidade para a Suprema Corte, para não permitir que Trump fosse para a disputa no Colorado ou em muitos outros estados, eles tentaram. E não conseguiram, porque nos Estados Unidos os conservadores tinham a maioria na Corte Suprema de 623. Porque o presidente tem 3 assentos, certo? Na Constituição que temos com os juízes supremos. Aqui vocês têm 11 ministros do Supremo Tribunal. E desses 11, 2 que você designou, que são conservadores. E o resto, eu acho que 4 são do centro. Outros 4 são do Partido Liberal, com um deles sendo também considerado conservador, que é o Zanin. O Cristiano Zanin, que entrou, mas você sabe, ele centro-conservador, talvez não tão conservador como você. Você acha que o papel, você não ter o controle sobre o Supremo Tribunal, atuou contra você na eleição de 2022? Primeiro, deixa eu complementar a sua primeira pergunta. O que eu espero do Trump e do governo americano? O mesmo no tocante à Venezuela. Democracias sérias do mundo não aceitaram o resultado da Venezuela, tendo de vista o Maduro não ter apresentado as atas das eleições. O que eu espero que aconteça no Brasil? Que só seja reconhecido, eleito, aquele que disputou com um processo onde os votos possam ser auditados, que tenha contagem pública dos mesmos. O nosso aqui é uma tremenda caixa preta. E também não seja aceito eleição de alguém cuja oposição tenha sido amordaçada, alijado por questão menores, como por exemplo no meu caso, inelegibilidade. Ou seja, o sistema aqui, Estado profundo, né, trabalha para tirar os opositores do Lula ou da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Eu espero que isso realmente aconteça aqui por parte de chefes de Estado do mundo todo, não reconhecer uma eleição feita dessa forma. A questão do Supremo Tribunal Federal passa a ser um problema no Brasil, cuja maioria dos ministros o tempo todo se manifestam publicamente perante a imprensa, dão suas opiniões, inclusive vão para dentro do parlamento brasileiro para fazer lobby o que eles querem e o que não querem, e ameaçam publicamente, alguns ministros, se tal proposta avançar, nós a consideraremos inconstitucional. Esse é o problema que a gente tem. No meu caso particular, espero que esse processo último que eu estou respondendo agora, que tentaram de tudo me condenar a alguma coisa, não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. Né? Isso é um processo que vai se arrastar. Eu posso, no último momento do ano que vem, registrar minha candidatura. Até lá estarei, com toda certeza, arrastando multidões pelo Brasil, como sempre fiz, enquanto presidente, enquanto candidato lá atrás. E agora, nesses últimos 2 anos também, que é a força que eu tenho para tentar demover o Supremo da ideia de me tirar da disputa política. O que eu entendo? A minha não candidatura é uma negação da democracia. A figura da inelegibilidade não existe nos Estados Unidos. Aqui inventaram, eu não tenho nenhuma condenação, nem denúncia de corrupção, nada, e ficam querendo me tornar inelegível, como me tornaram, porque eu me reuni com embaixadores, com uma política privativa minha, reunir-se com embaixadores, onde eu mostrei aqui o inquérito de número 1361, mostrando as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Documento esse produzido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
por causa disso, uma das inelegibilidades. E esse inquérito, acredite, o ministro Alexandre de Moraes, era um inquérito ostensivo, todo mundo podia vê-lo, ele classificou como confidencial, ou seja, um inquérito secreto. Em cima desse inquérito, todo o problema que a gente vive aqui no Brasil atualmente. Bastaria o ministro suspender, levantar o sigilo desse inquérito, que acredito que tudo será resolvido aqui no tocante às urnas eletrônicas e no tocante às últimas eleições. Eu concordo, mas o ponto que estou tentando fazer aqui é o fato de que se nos Estados Unidos a Constituição e a esquerda poderia impedir Trump de concorrer em 2024, eles teriam feito exatamente o mesmo que fizeram com você, a mesma coisa. A razão pela qual não puderam é porque ele tinha controle do Supremo Tribunal, onde eles não podiam ir atrás dele. Se você fosse explicar a diferença para alguns de nós que talvez não saibamos qual é a diferença em sua Constituição versus a nossa, e qual é a diferença na sua Suprema Corte em comparação com a nossa? A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A americana, ao contrário, eu nunca vi um ministro dando entrevista. Um integrante da Suprema Corte dando entrevista, não participa. E a maioria lá foi indicada como conservadores. Então é um resultado sempre voltado para os interesses da população. Aqui, por exemplo, como deve ser nos Estados Unidos, quem decide é o parlamento e o presidente. O judiciário fica afastado. Só entra para decidir algumas questões pontuais. No Brasil é completamente diferente. O judiciário sempre está na frente das decisões. Por exemplo, eu luto pelo voto impresso, semelhante que é na Venezuela agora, desde 2012. Por quê? Eu quero uma barreira a mais de segurança por ocasião das eleições. No Brasil, apesar de estar previsto na Constituição a contagem pública dos votos, ela não é feita. A apuração é feita dentro de uma sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. E você poderia perguntar, como é que você se elegeu em 2018? A resposta está nesse inquérito secreto de novembro de 2018, uma semana após a minha eleição. Que ali então está a prova das vulnerabilidades do Tribunal Superior Eleitoral. Se bem que aqui no Brasil, já nas eleições de 2018, além desse problema, eu tive a participação ativa do Tribunal Superior Eleitoral, que tem 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, todos os 3 indicados pela esquerda. E eles trabalharam ativamente contra a minha reeleição. Por exemplo, eu não podia mostrar imagens do Lula lá atrás com Chaves, com Maduro, lá atrás com Fidel Castro, com Daniel Ortega, com Ahmadinejad, o Lula defendendo o programa nuclear do Irã, para que pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para criar bomba atômica. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu me tornei inelegível no 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, a outra inelegibilidade. Acabou o desfile, entreguei minha faixa e fui conversar com o povo. Subi num carro de som e fiz o discurso. Aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre de Moraes diz que eu estava abusando do poder econômico, onde não gastei um centavo. O carro de som era de um pastor do Brasil, inclusive, de nome Silas Malafaia. Ou seja, no dia da independência, eu sou punido com uma inelegibilidade. Além da reunião com embaixadores, de uma outra inelegibilidade, também uma multa. Ou seja, comigo tudo aqui foi potencializado e dificultado. Eu não podia, por exemplo, dizer que o Lula era favorável ao aborto, que ele era favorável, simpático a ladrões de celulares, porque eles queriam apenas tomar uma cervejinha. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo, de xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Até me acusaram de ter tentado matar uma vereadora do Rio de Janeiro em 2018, que descobriu-se agora, né, antes das eleições, que o matador foi outra pessoa, não tinha nada a ver com aquilo, apenas o acusado como matador morava no meu condomínio de 150 casas. Como ele morava lá, logicamente eu estava por trás daquele assassinato. Me acusaram de tudo que você possa imaginar. Acredite, até daquele mini submarino que implodiu no fundo do mar, eu fui ventilado também como tendo alguma participação, porque um ministro meu, das Minas de Energia, o nosso único astronauta, tinha um contrato com aquela empresa
porque ele estuda de gravidade zero a gravidade máxima. E por causa disso, tinha uma coisa a ver comigo. Me acusaram até de molestar uma baleia no Brasil. Eu fui o único cidadão brasileiro a ser processado por molestar um cetáceo. Ou seja, as acusações aqui são as mais variadas possíveis, como presente da Arábia Saudita, como, por exemplo, cartão de vacinação, golpe, tudo que você possa imaginar. Sobrou para eles apenas a figura do golpe, porque é uma coisa que não existiu. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, fiz amizade pelo mundo todo, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ou seja, o Brasil é isso que está aí. Agora, a Suprema Corte, né, me desculpe com todo o respeito que eu tenho que ter a Suprema Corte, mas a Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Então, é justo dizer que o Supremo Tribunal Federal é o mais poderoso? Um corpo em todo o Brasil. Eles dirigem o show. Sim. Sim, sim. Eles têm o poder da caneta e prisão. Como temos, por exemplo, um deputado federal, enquanto deputado, fez um comentário ofensivo, sim, ao Supremo Tribunal Federal, concordo, mas está na nossa Constituição que o deputado, ele é impune, né? Ele é inatingível por qualquer das suas palavras, opiniões e votos, mas mesmo assim, enquanto deputado federal, ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia, está preso até hoje. Eu dei a anistia para esse deputado, a graça, como existe nos Estados Unidos, como Trump anistiou aqui o pessoal do Capitólio, entre outros, eu dei a anistia. Enquanto eu fui presidente, valeu a anistia. Quando deixei de ser presidente, o Supremo Tribunal Federal cassou essa anistia. Ou seja, é uma Suprema Corte que está acima do bem e do mal. Se nós olharmos para isso, o que eu estou tentando entender é como você planeja enfrentar o Supremo Tribunal. Porque esses são os números que nós tiramos há apenas alguns minutos. Hoje de manhã, estava observando o Supremo Tribunal Federal para saber a idade. No Brasil, aos 75 anos, eles estão... É quase uma aposentadoria compulsória se você está no Supremo. Então esses são os nomes que eu tenho. Luiz Roberto Barroso foi apoiado pela Dilma. Ele é da esquerda. O Edson Fachin, ele tem 67 anos. Luiz tem 66 anos. Então ambos têm 10 anos mais, aproximadamente. Edson vem pela Dilma, esquerda. Carmen Lúcia, 70 anos. Lula, esquerda. Cristiano Zanin, 49 anos. Centro conservador, mas apoiado por Lula. Gilmar Mendes, 69 anos. E apoiado pelo presidente, o Cardoso, esquerda. O Cássio Nunes Marques, apontado por você, 52 anos. O André Mendonça, direita, 52 anos, jovem, tem mais 23 anos. Alexandre de Moraes, 56 anos. Na esquerda, Temer. O Dias Toffoli, 57 anos de idade. O Luiz Fux, 71 anos de idade, Dilma, esquerda. Flávio Dino é um ex-comunista e saiu do Partido Comunista para se juntar ao Partido Socialista. Ele disse que era um comunista, ele está na esquerda. E ele só tem 56 anos. Eles vão ficar por muito tempo até você conseguir mudar o cenário. Qual é a sua estratégia? E talvez a estratégia do Partido Conservador para lutar contra essas pessoas? O que alguns falam, eu não tenho dúvida que se eu me tornar inelegível, sou presidente. Alternativas que algum pode ter, carece uma discussão, aumentar o número de ministros. Não vamos caçar ninguém. A não ser, obviamente, que com um Senado forte, por alguma falha, esse processo exista. Da minha parte, não existe a intenção de perseguir nenhum ministro, caçar nenhum ministro. Eu luto aqui por um Senado forte, independente, para poder mostrar para todos os demais do Brasil que, no que depender deles, está na Constituição, se eles errarem, vão sofrer um processo lá. Tanto é que o que eu tenho falado em algumas televisões, rádio, minhas andanças pelo Brasil. Dê-me 50% dos deputados e 50% dos senadores em 2026, que eu mudo o Brasil.
Não tem como você mudar, ninguém quer mudar por atos de violência, como me acusaram. Mesmo sem ter nenhuma violência, nada em concreto contra mim, me acusa eu querer dar um golpe em 2022 e 2023. O Capitólio lá, o Rio de Janeiro aqui, golpista, não tem cabimento isso daí. Tá? Então o caminho que nós temos é esse. Agora, mesmo assim, acabou de ser uma pesquisa, dia 18 agora, de fevereiro, onde eu estou 5 pontos na frente do Lula. E foram testadas outras pessoas com Lula no segundo turno. Só uma outra pessoa, hoje em dia, ganharia do Lula. Por coincidência, é a minha esposa, que não tem uma participação política no Brasil. Ela é uma pessoa discreta, evangélica, que assumiu a parte do Partido Liberal Mulher, e ela anda pelo Brasil conversando com as mulheres. Então ela tem esse potencial pela sua capacidade de se expressar, pelo nome, obviamente, que a ajuda. No momento, ela poderia derrotar o Lula também. Eles podem até me tornar inelegível, mas eu tenho outros trunfos que já vai apresentar com o decorrer do tempo para a gente chegar à presidência da República. E eu tenho certeza que isso até tem tudo para dar certo, até porque, infelizmente, por intermédio do sofrimento do povo, que está sendo um desastre a economia brasileira, eles não vão votar mais na esquerda ou no PT. E aí, então, para mim, acho que para você tem um desafio maior para superar do que nos Estados Unidos. De novo, o presidente Trump teve a Corte Suprema, porque ele mudou 3 cadeiras. O que foi muito grande, nunca foi feito na história da América, foi muito grande. E a única razão pela qual eu estou compartilhando isso com você é para um estudo de caso. O que está acontecendo com ele está acontecendo com você para ver o estudo de caso. Então, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Quem você diria que é o indivíduo mais poderoso no Brasil hoje? É Alexandre de Moraes? É talvez Gilberto Kassab, porque ele é do centro, e talvez Lula precise dele porque a economia está tão ruim, então Kassab pode usar essa influência para não dar a ele o que ele quer? Ou você daria ainda mais poder à Globo, à empresa de mídia? Quem você diria, por exemplo, e ao Roberto, eu acho que o nome dele é Marinho, Roberto Marinho, quem é a pessoa mais poderosa do Brasil que tem mais controle? Quem faz a cabeça da população é a TV Globo. Tá? Mas a TV Globo quer apenas dinheiro. Comigo não tiveram dinheiro. Tudo bem. Kassab é um político que preside um partido e é comum os partidos aqui buscar espaço no governo, estatais, ministérios. Tá? Mas eu tenho conversado com o Kassab ultimamente e ele fechou conosco a questão da anistia. E esses partidos já estão começando a desembarcar do governo. Estão vendo que vai ser um desastre continuar apoiando esse governo. Então o Kassab, que eu estava afastado dele há muito tempo, voltamos a conversar e espero que essa conversa prossiga. Agora, o homem mais poderoso do Brasil é aquele que tem a capacidade de prender quem bem não entender sem motivo nenhum. Alexandre de Moraes. Conseguiu ter esse poder. Ele é dono de um inquérito desde 2019, onde ele investiga quem bem entender. Faz busca e apreensão, prende, ele negocia delações, ele negocia tudo, tá? E as pessoas vão acabar cedendo. Então, por exemplo, tivemos um problema com ele. To Kassab? Não. Surrender to Alexandre de Moraes. Okay. Parece com um cidadão lá em Roma, e apesar de o vídeo da italiano chegar aqui no Brasil, não foi mostrado para ninguém. E ele oprime essa pessoa e essa pessoa é obrigada a pedir desculpa para não ser presa, mesmo sendo inocente. Essa é a política dele. Lamentavelmente, eu não sei por que esse homem tem essa obsessão de poder e essa obsessão em perseguir o tempo todo. Ok, então você está dizendo que Marinho é puramente sobre dinheiro. Se eles conseguirem dinheiro, eles ficam felizes. Se não conseguirem dinheiro, eles não são realmente politicamente motivados, como você está dizendo, e Alexandre de Moraes liga só para o poder, mas com base na sua avaliação, Kassab é aquele que é razoável e está disposto a ouvir seu lado. É isso que você está dizendo? Sim, estamos conversando. Depois de muitos anos, a primeira conversa com ele foi excelente, 1 hora excelente, e ele tem noção do que está acontecendo no Brasil. E não é você que está pulando para o meu lado, ele está saindo do Lula.
How recent? E está tirando um pé da canoa do Lula. 20 dias atrás. Que bom. Então é recente, há 20 dias. Então você diria que Kassab agora está mais próximo de Alexandre, mais próximo de Lula ou mais próximo de você? Não, eu acho que está se aproximando, né, do que tem que ser o nosso Brasil. Então a política no Brasil sempre foi essa de partilha entre partidos. Eu não dei ministério para partidos no meu governo. O Kassab tem 3 ministérios com o Lula. Eu sei que muitos deputados dele, porque não é adesão dele, pessoal, vai da bancada que ele tem de parlamentares. Essa bancada já tem uma parte considerável que quer desembarcar do governo, porque acha que ficar no governo vai ser um desastre para eles por ocasião das eleições do ano que vem. E eu costumo dizer, o Kassab não está vindo para mim, nem eu para ele. Nós estamos conversando, nos entendendo, que não temos outra maneira até de trabalharmos. Ele quer o crescimento do partido dele, eu quero o meu, e esse crescimento passa por algumas coisas que acabam sendo comuns a nós, como, por exemplo, a questão da anistia. E ele me disse, e hoje em dia eu tenho certeza que a maioria do partido dele votaria favorável à anistia. E eu ouso dizer também que hoje em dia nós temos votos já na Câmara para aprovar a anistia. Não podemos esperar alguém de direita se eleger em 26 para dar anistia em 27. Porque, sempre digo, cada segundo para esses presos políticos inocentes é uma eternidade. E a propósito, só para algumas pessoas que não sabem, Kassab foi o eu acho, prefeito de... Ele foi o prefeito de São Paulo? Sim, ele foi. Sim. Então, o Kassab, ele é intocável ou teme que Alexandre de Moraes vá atrás dele? Porque eles vão ver isso, certo? Kassab vai ver isso, Alexandre vai ver isso, todo mundo vai ver isso. Então, se Alexandre descobrir que você e Kassab estão se aproximando há cerca de 20 dias, você acha que Kassab é o tipo de homem que teme Alexandre ou ele é intocável? Não acredito nisso aí. Isso que eu te falei aqui já não é novidade. O próprio Kassab já sinalizou na questão da anistia. Já sinalizou. Ninguém vai ser poderoso a vida toda. A história nos mostra isso aí. O governo Lula está desmoronando. Tá? Ele tinha a base muito grande das 5 regiões do Brasil, é o Nordeste. Por coincidência, é a região de 9 estados onde o PT, a esquerda, domina há mais de 20 anos. Deveria ser a melhor região do Brasil, mas é a pior do Brasil. Tanto é que a gente comprova isso pelo fluxo migratório. Região mais difícil para o emprego, região mais difícil tocante à segurança, educação, é o Nordeste. E acabou sendo essa região aí refém ou uma região muito simpática. O governo Lula dá das mentiras que ele conta, como a questão da picanha. É aquele casal que briga o tempo todo, mas de vez em quando um tem um outro interesse, dá um beijinho e está tudo resolvido. E ele, no meu entender, acabou essas mentiras que ele sempre prega, vem pregando desde a primeira eleição dele, 2002. Entendi. Então você diria que Kassab tem agora o maior partido político no país? Ou quem você diria que tem o maior partido político no Brasil agora? Existem muitos deles no momento. Parece haver mais ou menos uns 20. Você acha que ele tem um dos maiores? O maior partido na Câmara é o meu, o PL. No Senado é o PSD do Kassab. Tá, nós devemos, agora deve estar vindo um senador para nós vamos empatar com o Kassab no Senado. Cara. Mas tem muita gente dele que vota na gente, nas propostas nossas. O meu partido tem 95 deputados federais. Temos aproximadamente 140 deputados, somando de outros partidos, que estão conosco. Então está faltando uma certa distância, mas eu acho que a metade da Câmara, 257, somando com outros partidos, a gente vai conseguir por ocasião das eleições do ano que vem. Ou seja, o governo não poderá mais aprovar suas propostas sem acordar conosco. E o acordo conosco não é em cima de benefícios, de estatais, né, de bancos oficiais ou de ministérios. É aquilo que interessa para realmente o futuro do nosso Brasil. É essa massa que nós temos elegido e também trabalhando para que essas pessoas sejam lembradas em 26 para compor a grande base
aqui da Democrática do Brasil.